Eu não confio. Concluído? Não. No horário do expediente, faculto a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, nossa diretora-geral, tem em mãos alguns processos referentes a sancionamento de multa. Passarei a relatar por lista. Processo TC 2569-2013. Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza. Não apresentou defesa. Processo TC 14352-2015. Fundo Municipal de Educação de Joaquim Gomes, senhora Lenice Leão Corrêa de Araújo. Não apresentou defesa. Processo TC 12135, Fundo Municipal de Assistência Social de Matriz de Camaragibe, senhora Mércia Valquíria da Silva, esqueci de dizer, não mandou a segunda remessa do SICAP, os outros também foi remessa do SICAP, a quarta e a segunda. Mércia Valquíria da Silva não apresentou defesa. Processo TC 14309-2015, do Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões de Servidores e Craíbas, senhor José Adelso Gamas da Silva, não enviou a quarta remessa do SICAP e não apresentou defesa. Processo TC 16832-2014, responsável pelo município de Traipu, senhora Maria da Conceição Teixeira Tavares, pelo não envio da primeira remessa do SICAP, e a defesa não foi acolhida no parecer 1562 do nosso Ministério Público de Contas. Processo TC 16991-2014, do Fundo Municipal de Assistência Social Traipu, também o senhor Humberto Jorge Palmeira, que era a primeira remessa do SICAP. Assistência Social. E aqui, um minutinho só. Do município, a outra do fundo. O senhor Humberto é do fundo, não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. O Ministério Público entendeu que a defesa apresentada foi insubsistente. Parecer 1559/2017. Processo TC 516/2017. Município São Luís de Quitunde. Senhor Gilson de Lima Neto não encaminhou a segunda remessa do SICAP. O Ministério Público não acatou a defesa, entendendo que houve inadimplência no envio das informações da Instrução Normativa 2/2010. Opinou no parecer 1925 para não acolhimento da defesa. E o processo TC 7536/2016 da Secretaria Municipal de Educação de São Luís de Quitunde, senhor Tiago Frandic de Ataíde Queiroz, pelo não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. O Ministério Público não acatou a defesa, entendendo que houve inadimplência no envio das informações no parecer 1491. A defesa não foi acolhida. Todos os processos aqui relatados, estamos pela aplicação de 100 UPFAL nas multas aos gestores mencionados. B, da ciência aos gestores da presente deliberações para que recolha no prazo fixado de 15 dias a contar do trânsito julgado do presente acordo. C, pela remessa aos autos da direção do FUNCONTRA para a ciência e cumprimento destas deliberações. E D, alertar os gestores que o não pagamento da multa, hora aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Com a palavra o Ministério Público.
Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, com relação aos processos 16.832/2014, 16.991/2014, 516 de 2017 e 7536 de 2016, eu acolho os argumentos exarados nos autos por intermédio de pareceres escritos do Ministério Público, nos quais foram consideradas insubsistentes as defesas apresentadas, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em relação aos processos 2569 de 2013, 14352 de 2015, 12135 de 2015 e 14319 de 2015, nesses processos, os gestores responsáveis sequer apresentaram defesa, sequer exerceram o direito de apresentar defesa a este Tribunal de Contas, razão pela qual os autos não tramitaram pelo Ministério Público e nós oferecemos o parecer apenas na sessão e nos manifestamos desde já pela aplicação das multas. Em discussão, os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Também acompanho os votos do relator, senhora presidente. Aprovados. Sem mais pauta para essa sessão, presidente. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, não tenho pauta para o dia de hoje. Com a palavra, doutor Enio. Conselheiro Otávio, teve alguns processos Que foi retirado de... que foram adiados Retirado de pauta. para o dia de hoje, processos, representações do Ministério Público que estavam pautados para a sessão do dia 30 de maio. Isso. Aí, pelo meu controle aqui que a assessoria fez, na verdade eu nem estava na sessão, mas me passaram que teria sido adiado para hoje. Foi. Não, na verdade, nós estamos adiando para... Estamos pautando para a próxima reunião, para a próxima sessão. São 3, Apenas tem mais isso, um. está tá? esclarecido, Isso aí. senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, conselheira Maria Cleide, sem pauta. Sem pauta, senhora presidente. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial, que oficia junto esta Corte de Contas, excelências, trago inicialmente o processo 4766 de 2009, é um voto vista, cujo relator originário é o conselheiro Otávio Lessa. É uma auditoria, presidente na Câmara de Vereadores, presidente da Câmara de Vereadores do município da Barra de São Miguel. Excelência, os autos e análises tratam de auditoria realizada nos atos de gestão do senhor Ricardo Buquerque de Aguiar, na qualidade de presidente da Câmara da Barra de São Miguel, exercício financeiro de 2008, que após o pronunciamento do voto, através do voto do relator originário, conselheiro Otávio Lessa, de Geraldo Santos, a sessão plenária de 6 de abril de 2017, o síndico que o pleno acorde. Esse daqui tem sessão plenária especial. Tem que ajeitar isso. Acho que não foi especial, não. No sentido de que o Pleno acorde em julgar regulares os procedimentos contábeis administrativos realizados no exercício financeiro de 2008 à frente daquele órgão. A presente auditoria foi autorizada ao presidente da época, através do ofício 88 de 2009, com a finalidade de analisar os documentos comprobatórios de receita e despesa nos aspectos legais, contábeis, financeiros e jurídicos, como também a boa aplicação dos recursos públicos. Em análise prévia, frente a indícios de irregularidades encontrados na documentação auditada, houve decisão simples proferida pela conselheira, à época, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, na sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2009, para que o gestor apresentasse justificativa de defesa, assim desejando. Por meio do TC 15013 de 2009, o interessado solicitou dilação de prazo, sendo o pedido acolhido pelo Pleno.
Em 11 de dezembro de 2009, o gestor apresentou a justificativa de defesa protocolada sobre o processo 16.054 de 2009, que, analisada pela diretoria respectiva, manifestou-se pelo acatamento da justificativa apresentada referente apenas aos itens 3.2 e 3.3, despesas com alimentação e verba de gabinete e custeio, respectivamente. Quanto aos demais itens, sugere o encaminhamento dos autos à Procuradoria Jurídica. Esta, em referência às irregularidades apontadas no relatório técnico inicial, conclui, nas suas palavras, ante as argumentações apresentadas, considerando-se que as falhas apontadas são todas procedimentais e, portanto, formais, não implicando em nulidade dos processos levados a efeito pela Câmara, sugere-se que seja advertido o gestor responsável para que em ajustes futuros cumpra de forma adequada ao procedimento estabelecido na Lei 8.666 de 93 e resoluções desta Igreja Corte, devendo, portanto, ser acatada a defesa. Ato seguinte, os autos foram encaminhados ao gabinete da conselheira, que, em razão da assunção da presidência para o biênio 2017-2018, o processo foi remetido ao gabinete do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. É o relator. Do voto do relator originário. Frente ao contido no acordo apresentado pelo conselheiro relator originário, temos de forma consubstanciada as seguintes informações, que ao serem examinados os documentos contábeis e demais procedimentos realizados pela Câmara em destaque, foram observados alguns indícios de falhas procedimentais na documentação apresentada, quais sejam pagamento referente à aquisição de alimentação, 3.2, prestação de contas de verba de gabinete e custeio em nome dos senhores vereadores, inobservância ao princípio da publicidade disposto no artigo 280 da Constituição Caeté de 89, combinado com o parágrafo único do 61 da Lei 8.666 de 93, não envio dos contratos ao Tribunal de Contas, postergando a Lei 8.666 de 93, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas e a Constituição Federal, a ausência dos processos administrativos devidamente formalizados referentes aos contratos firmados, na apresentação da lei que fixou o subsídio dos vereadores, que após o exercício do contraditório da ampla defesa por parte do interessado, em atendimento à decisão simples liberada por esta Corte, o gestor enviou diversos documentos para sanar as falhas apresentadas no tal relatório AFO-DEFAFON 34 de 2009, que os autos evoluíram à equipe técnica de contas para análise das justificativas trazidas pelo gestor, sendo acatadas apenas as relativas aos itens 3.2 e 3.3 do relatório técnico. A Procuradoria emitiu o parecer 577 de 2011, concluindo que as falhas apontadas são todas procedimentais, sugerindo que o gestor seja advertido para que, em situações futuras, cumpra de forma adequada a Lei 8.666 de 93 e a resolução desta Igreja Corte. Considerando todos os pontos levantados nos subitens aqui 8.1.4, o conselheiro relator originário julga regulados os procedimentos contábeis e administrativos realizados nesse financeiro de 2008. Entro agora, excelências, em razões do meu voto visto. Após a análise realizada nos autos, identificamos as situações abaixo elencadas. De acordo com os autos, a Câmara da Barra de São Miguel recebeu no exercício de 2008 um montante de cerca de R$ 575.500 transferidos pelo Poder Executivo, bem como realizou despesas na ordem de R$ 540 mil. Contudo, não podemos validar as informações apresentadas, tendo em vista que não constam dos autos indícios nem documentos mínimos comprobatórios dos valores mencionados. Ainda em relação às despesas realizadas pela Câmara, os técnicos apontaram algumas irregularidades nas suas comprovações. Entretanto, não foram detalhadas no relatório técnico quais seriam, impossibilitando novamente confirmarmos do que se tratavam
e a sua relevância. O relatório traz o cumprimento do limite de gastos com a folha de pagamento da Câmara, previsto na Constituição Federal, que, de acordo com os autos, somaram um montante de R$ 220.500, equivalente ao percentual de 38,32% da receita potencialmente recebida, de R$ 575.500, pelo Poder Legislativo. No entanto, mais uma vez, não se encontram documentos que atestem as informações postas, nem mesmo a tabela elaborada pelos técnicos da Corte revela a fonte onde foram buscados os dados que a compõem. Na sequência, o laudo técnico apresenta a análise dos processos de despesas com alimentação, que, nas palavras dos técnicos, analisando os processos de despesas apresentados, verificamos que a Câmara da Barra de São Miguel efetuou pagamentos referentes à aquisição de alimentação no exercício de 2008, no montante de R$ 3.000. Despesa esta que, no nosso entendimento, está fora de especificação dos gastos que um Poder Legislativo pode realizar. Eu também não sei o que queriam dizer com isso. Embora desconheçamos o normativo que autorize não se computarem tais despesas para efeito de cálculo de gastos gerais, mesmo porque quaisquer tipos de despesas, alimentação, inclusive, podem ser efetuadas pelo Poder Legislativo, desde que exista dotação orçamentária e disponibilidade financeira para tal fim. E ainda, observando-se o dispositivo do próprio artigo 29A, 37 da Constituição Republicana de 88, assim como as leis federais no que se aplicarem do Estatuto Licitatório Nacional, da própria Lei 4.320/64. Em regra, as despesas referidas estão suportadas por documentos constantes, não que exista prestação de contas, nas páginas 14 e 21 dos autos, e que se deram nos municípios de Marechal Deodoro e Maceió. Estou tratando aqui da Barra de São Miguel, município, mas que as despesas se deram também em Marechal Deodoro e Maceió. Com relação ao gasto com alimentação realizado no Bar da Ilha, Massagueira, de R$ 125, apesar de pouca, nenhuma, ínfima materialidade, o gestor alega que foi em decorrência, nas suas palavras, de realização de reunião no município com os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e o assessor jurídico da Casa Legislativa para a apreciação do projeto de lei número 6 de 2008. Embora o citado bar esteja localizado no município de Marechal Deodoro e não na Barra de São Miguel. O gasto com alimentação, também de valor irrelevante, em nossa ótica, de cerca de R$ 430 no restaurante Portugália, em Maceió, segundo a justificativa apresentada, foi para a realização de reunião em Maceió com todos os vereadores e o assessor jurídico da Casa Legislativa, para esclarecimentos acerca do projeto de lei 9 de 2008, do município da Barra de São Miguel. Mesmo existindo neste a sede da Câmara Municipal, precisou-se ter esclarecimentos do referido processo em restaurante no município de Maceió. Assim sendo, daqui a pouco poderíamos discutir essas resoluções na Europa. Seria algo inusitado. Quanto à despesa realizada com serviço de buffet, alimentação, no valor de R$ 2.400, esta se deu em função de evento solene no município para a entrega de títulos de cidadãos honorários, conforme os decretos legislativos número 6 de dezembro de 2007 e número 9 de novembro de 2008, o que foi realizado no Village Bar Hotel, onde o presidente da Câmara Legislativa agraciou, além de desembargador, de empresário e outros agraciados, a ele próprio. O relatório de inspeção descreve que era repassado mensalmente a cada vereador o valor de R$ 500 a título de verba de gabinete,
amparada pela Resolução 2 de 2006, com a finalidade de custear as atividades parlamentares dos vereadores, a exemplo de telefone, postagem, impressos, fotocópias, combustível, locação de veículos, remuneração de assessoria particular e outras despesas assemelhadas. Em 3 de agosto de 2008, entrou em vigor a Resolução 2 de 2008, que extinguiu a verba de gabinete e criou a verba de custeio, esta no valor de R$1.000, com efeitos financeiros a partir de junho de 2008. O artigo 2º, parágrafo 2º desta resolução, a mais nova, estabelece as despesas a serem custeadas com as referidas verbas, como sendo as mesmas previstas na resolução anterior, a 2 de 2006. Como já exposto no início deste item, só não abarcando os serviços de telefonia e de assessoria particular. Já no seu artigo 3º, prevê que a prestação de contas da verba de custeio será de responsabilidade exclusiva do vereador que a tenha recebido. Consta nos autos as notas de empenhos referentes aos pagamentos das verbas dos meses de fevereiro, verba de gabinete, e de junho, verba de custeio, dentro da classificação de cada uma dessas resoluções, a mais anterior e a mais recente, ambos do exercício de 2008. Estas acompanhadas de demonstrativo financeiro de cada vereador, que assinam como, abre-se as aspas, prestação de contas /GAB, fecham-nas, embora sem nenhuma descrição da despesa, sem documentos que deem substrato aos valores repassados. Sim, juntou-se, mas não tem nenhuma indicação a que se refere a despesa, nenhuma indicação. Prática que atenta, acredito eu, contra a própria regularidade do gasto, uma vez que a verba de gabinete e custeio, em regra, teria caráter exclusivamente indenizatório, a fim de cobrir apenas os gastos comprovados, através de documentação idônea referentes à atividade parlamentar. Juntadas nos autos, há cópias de alguns cupons fiscais e recibos em nome dos vereadores, com valores próximos e até maiores, às vezes, ao valor mensal máximo das verbas de gabinete e custeio, ou seja, quando era gabinete, que era 500, os cupons giravam em torno de 500. Quando virou verba de custeio, que passou para 1.000, tudo virou ali perto de 1.000 também. Estas, na sua grande maioria, referentes às despesas com combustíveis, porém, delas não constam quaisquer identificações dos veículos abastecidos, inclusive, em alguns meses, ultrapassando o valor previsto nas resoluções regentes da matéria. Ainda quanto aos gastos de combustível, chama a atenção a quantidade adquirida, que, em regra, quando a verba era de 500, a despesa efetuada por cada vereador com combustível consumia toda a verba mensal. Quando o valor daquela passou a ser de 1.000, instantaneamente a despesa com a mesma aquisição passou também a consumi-la por inteiro. Aí aqui tem uma tabela demonstrando os vereadores, a quantidade de combustíveis em litros e em valores monetários. Outras despesas identificadas nos autos em nome dos vereadores foram relativas aos serviços de assessoria técnica e locação de veículos. Estas nos mesmos valores das verbas, que seria de 500 para os meses de janeiro a maio e de 1.000 a partir de junho. Eles não tinham R$500 para combustível, R$500 para assessoria parlamentar, para locação, R$500 para tudo. E quando mudou para 1.000, 1.000 para tudo também. Pelo menos é o que nos faz acreditar as resoluções. Os respectivos serviços foram prestados por pessoas físicas, conforme observado nas notas fiscais avulsas presentes nos autos. Merece destaque a situação, o fato do senhor Márcio Emílio dos Santos, que ora recebe pela prestação de serviço de assessoria, ora pelo aluguel de veículo, sendo ambos prestados ao vereador
Iraildo Ramos da Silva. Ressalta-se que, coincidentemente, o serviço de assessoria particular previsto pelaquela primeira resolução 2 de 2006, em agosto, evidentemente, não assegurava como atividade parlamentar a ser custeada pela verba indenizatória, conforme a segunda resolução. Momento este em que o referido prestador passa a ser locador de veículo, conforme previsto na resolução 2 de 2008. Tudo está nos autos. Também foi realizado o pagamento de R$ 1.000 pelo gabinete da senhora Márcia Maria Barros Damaso de Andrade. No entanto, o seu nome não aparece na relação dos vereadores trazida no relatório técnico, nem nos demonstrativos financeiros de competência de cada vereador juntados na inspeção. Os mesmos demonstrativos, que não têm qualquer referência à despesa feita, que continham as notas de empenho das verbas de gabinete / custeio, tampouco da folha de pagamento da Câmara da Barra de São Miguel. No site do TSE, identificamos que a referida senhora Márcia Maria Barros Damaso de Andrade seria suplente de vereador, porém não podemos atestar que estaria no exercício da vereança. O serviço de locação de veículos contratado pela senhora Márcia Maria Barros Damaso de Andrade teve como prestador ninguém menos que o próprio secretário de Finanças à época do município da Barra de São Miguel, o senhor Edmilson Sapucaia da Silva. O que será que isso representa? Em suma, os documentos constantes nos autos não oferecem condições que possibilitem atestarmos a legalidade, a regularidade que seja, na utilização das verbas de gabinete e custeio, visto que não foi acostada nenhuma prestação de contas de vereador, propriamente dita, em 2008, mas apenas documentos avulsos mencionados na tabela que segue abaixo. E aqui tem os vereadores, com os valores e os seus prestadores de serviços. Sobre as verbas de gabinete e custeio, o gestor alega em sua defesa que as prestações de contas eram de inteira responsabilidade de cada vereador. Perfeito, acho que aqui não há nenhum problema. Conforme previsão no artigo 3º da Resolução 2 de 2008, e que os pagamentos das verbas eram classificados na rubrica 3390-9300, indenizações e restituições, razão pela qual as notas fiscais e recibos encontram-se em nome de cada vereador, não trazendo informações adicionais aos autos, embora o único ordenador de despesa da Câmara de Vereadores seja o seu presidente. Por isso mesmo, objeto de análise e julgamento às suas contas de gestão, na forma do preceptivo constitucional disposto no 71.2. A par disso, no exame dos contratos, a procuradora desta Corte de Contas, a senhora Rosa Lúcia Gama de Mendonça Canuto, aponta inúmeras irregularidades, dentre as quais destacam-se a ausência dos respectivos processos administrativos, que sequer foram encontrados nos arquivos da Câmara. Deve ser procedimental, formal. A ausência das publicações, extratos em meios oficiais. A ausência de numeração dos termos contratuais, dos instrumentos de contratos, alguns deles, inclusive, firmados sem fundamentação jurídica. E a ausência de justificativa para os preços contratados e para a escolha dos executantes dos serviços. Deve ser procedimental, formal também. Ainda nos autos, a procuradora afirma que os contratos celebrados pela Câmara da Barra de São Miguel, 2008, não foram encaminhados ao Tribunal de Contas, o que foi atestado pelo próprio presidente, à época, daquele poder, conforme a ofício e certidão anexa nos autos, cumprindo, evidentemente, a Resolução 2 de 2003, que estabelece o calendário das obrigações dos gestores públicos. As contratações descritas nos autos, até agora, exclusive, tirando os achados já comentados anteriormente, tendo notícia de quaisquer procedimentos administrativos instaurados,
foram elencadas aqui de forma resumida. Contratação com Francisco José Almeida de Oliveira, assessoria jurídica para acompanhamento dos processos junto aos órgãos estadual e federal, por exigibilidade, artigo 25. Consulter, assessoria e consultoria técnica limitada, assessoria técnica e jurídica, na elaboração e acompanhamento de atos administrativos inerentes ao processo de reforma do prédio, sede do Poder Legislativo. Aqui não tem um fundamento. Serviço MAC Comercial Limitada, serviço técnico profissional especializado na elaboração de projeto de reforma e ampliação da sede da Câmara. Aqui também pelo artigo 25 da Lei do Estatuto do Estado Nacional. FM Júnior, Assessoria e Consultoria SS Limitada, assessoria e consultoria contábil, assim como suporte técnico de software de contabilidade pública, também sem fundamento. Joelma Elias da Silva, serviço de faxina no prédio, por inexigibilidade. João Batista da Silva, serviço de jardinagem, também inexigível. Supridata Comércio Serviço Limitada, cessão de espaço para exposição, isso aqui é concessão, também sem fundamentação. As contratações relacionadas acima foram firmadas, pelo menos o que faz crer, ou por dispensa, ou por exigibilidade, ou sem fundamentação alguma. Entretanto, sem restar evidente, demonstrados os requisitos previstos para as respectivas contratações diretas, dada inclusive a ausência dos procedimentos administrativos. Não estou falando explicitamente de procedimentos licitatórios, mas procedimentos administrativos como gênero. Observa-se também a inobservância do princípio da publicidade previsto na Constituição Federal, pois as divulgações dos atos administrativos dos poderes públicos devem ser feitas em meio oficial, dando amplo acesso às informações e garantindo a transparência dos seus atos, sendo inclusive condição indispensável para a sua eficácia, conforme previsão normativa ampla, mesmo porque sequer foram apresentados os respectivos procedimentos administrativos que culminaram com as contratações, o que não permite verificação do cumprimento de tais preceitos aplicáveis à matéria, nem mesmo observando-se os normativos da Corte quanto ao envio de tais procedimentos para este tribunal. De acordo com o relatório, foi encontrado nos processos de despesa empenho em favor da empresa FM, Júnior Assessoria e Consultoria, correspondente ao pagamento de serviços técnicos de assessoria preventiva, exercício 2007, e alguns meses de 2008, especificamente de janeiro a abril. Porém, a empresa já recebia do órgão para executar o serviço de assessoria e consultoria contábil. Contratou-se, assim, a mesma firma responsável pela contabilidade, assessoria e consultoria contábil, para fazer auditoria nos próprios serviços que ela prestava. Deve ser formal, procedimental. O gestor alega que um município de pequeno porte e de condições financeiras modestas não pode se dar ao luxo de expressivo gasto na publicação em diário do município ou do diário oficial do Estado. Entretanto, com outros gastos, para minimizar esses custos, o gestor afirma que a Câmara publica seus atos administrativos no mural próprio, localizado na entrada da sede do Poder Legislativo, ou seja, a sede existe. Por que fazer reunião em Maceió para discutir projetos legislativos do próprio município, ou mesmo que seja ali pertinho, em Marechal Deodoro? Equivaleria, senhora presidente, a que nós fôssemos discutir nossas resoluções aqui em Recife, em Aracaju, quem sabe até na Europa. É algo meio de difícil entendimento, já que o município é pequeno, de pequeno porte, de expressão financeira pequena. O gestor alegou, que por
publica no mural do Poder Legislativo, de maneira que proporciona a eficácia dos atos para, palavras suas, mundo jurídico. Todavia, não foram constadas provas documentais das alegações trazidas, nem certificado nada a respeito. O gestor manifestou-se contra o não envio dos contratos ao tribunal, afirmando que, de fato, os mesmos não foram remetidos à corte em razão de, palavras suas, omissão inadvertida. Em outras palavras, o gestor alega que não houve orientação do tribunal nesse sentido, pois seria a primeira vez que a Câmara estaria sendo cobrada do não envio dos contratos realizados à época, mesmo, dentre outros, existindo normativa específica desta Corte desde 2003. Não vou falar da natural dever de publicidade, prestar contas, coisas assim inafastáveis de qualquer cidadão cônscio, ainda mais quando esse cidadão é um gestor público, aí mesmo que ele não pode alegar esse desconhecimento. Quanto à ausência dos processos administrativos, o gestor argumenta que os mesmos existiam e encontravam-se devidamente formalizados, indicando, inclusive, a numeração processual de cada um deles. Afirma ainda que os processos estavam arquivados e, de fato, não foram entregues aos técnicos auditores, ou seja, não foi enviado para o tribunal e, quando houve a auditoria, não foi entregue nem aos auditores para que eles pudessem comparar. Me pergunto, como é que foi elaborado este relatório técnico sem compulsar os autos? É o gestor que está afirmando que não entregou, não sou eu, são palavras dele. Foram constados da defesa as cópias de todos os contratos indicados no relatório técnico, cada um deles acompanhado de parecer jurídico favorável à sua formalização, todos da lavra do procurador Francisco José Almeida de Oliveira. Por outro lado, os contratos encaminhados pelo gestor, aqui acredito que seja procedimental, de fato, não apresentam numeração processual, tampouco fazem referência à existência de processos administrativos correlados, conforme afirma o gestor, tornando-se assim impossível novamente atestar legalidade, regularidade dos atos praticados por essa gestão. Do pagamento em favor da empresa FM Júnior Assessoria e Consultoria, o gestor afirma que o intuito da auditoria era assegurar preventivamente o devido processo legal, segundo ele, não havendo obstáculos, já que a mesma era responsável pela elaboração dos balancetes mensais, corroborando o que eu já disse anteriormente aqui em cima. O item do relatório de inspeção referente à locação de veículos aponta que não foram apresentados à equipe técnica também os procedimentos administrativos que deram origem aos contratos de locação de veículos abaixo elencados, afirmando que os mesmos não haviam sido publicados, situação esta que não encontra amparo no ordenamento jurídico, quando a obrigação é a transparência, inclusive para a devida eficácia. Aqui, sendo pleonástico, repetindo-me, também a regra é a publicação. E aqui cito especificamente dois, já que os outros não tinham mesmo. Américo Francisco de Paula, que não tem valor, e Sérgio Brode, que também não tem valor. O gestor custou cópia dos contratos de locação de veículos na sua defesa, alegando que os mesmos foram firmados à época com os referidos senhores, com prazo de validade de 1 ano, apesar de não existir isso contudo, sem especificar o valor, uma vez que foram pactuados de forma variável, a depender da distância do trecho percorrido. Alega ainda que ambos os processos administrativos são formalizados sob o mesmo número, a saber, número 4 de 2008. Então, segundo ele indica, que existiu o processo administrativo de número 4. Neste processo administrativo foram firmados esses 2 contratos, com a publicação, mais uma vez, realizada no mural da Câmara, embora não se tenha certificado esta situação nos autos. Os 2 contratos acima foram fundamentados no artigo 24(2), como dispensa de licitação. Contudo, não é possível atestar o requisito desse contrato, já visto que o valor do serviço de transporte foi pactuado de forma variável, a depender do trecho percorrido,
sem garantia de que tais requisitos de dispensa por valor, ínfimo valor, teriam de fato sido respeitados e observados redundantemente, especialmente quanto ao valor. O item licitação do relatório de inspeção descreve que não foi realizada nenhuma licitação no exercício de 2008, conforme informações cedidas pela secretária da Câmara. Apontou-se também que uma licitação chegou a ser iniciada, a reforma do prédio da Câmara, que já aqui está na tabela, mas não foi concluída. Sim, sobre isso não teve qualquer justificativa a respeito. O item relação de vereadores, o relatório de inspeção aponta que a Câmara possuía 9 vereadores. Foram anexados ao processo de lei municipal 396 de 2004 e resolução 2 de 2008, que respectivamente fixaram o subsídio, resolução número 1 de 2008, que respectivamente fixaram o subsídio de 1.700 e a diária 500 para os edis. O relatório informa que dentro dos processos de pagamento foi encontrado somente um recibo referente ao ressarcimento de diárias e nenhuma outra informação a mais. Só isso com relação à prestação de contas. Ademais, não consta nos atos quaisquer dos documentos comprobatórios contra os pagamentos de diárias para os vereadores em todo 2008. Ao fim de sua manifestação, o gestor alega que foram devolvidos aos cofres do município da Barra de São Miguel os valores atinentes aos recursos remanescentes do 10º, acostando inclusive recibos da prefeitura que comprovam as devoluções. Aí aqui tem um processo, as páginas, nos valores de 17.400 e 36.500, referentes aos exercícios de 2007 e 2008, respectivamente. Os recibos foram assinados pelo secretário municipal de Finanças, o senhor Edmilson Sapucaia da Silva, o mesmo que prestava serviço de locação de veículos à senhora Márcia Maria Barros Damaso de Andrade. Excelências, com base em tudo que eu relatei aqui pedindo venha para divergir frontalmente do parecer do relator originário, de tudo que está aqui demonstrado, evidenciado, explicado, justificado, e até no caso, se eu posso utilizar essa palavra forte, confessado, não resta outra possibilidade, inclusive, de trazer o meu voto para que o Pleno entenda em julgar e regular o ato de gestão do senhor presidente da Câmara Municipal do município de Barra de São Miguel 2008. Excelência, converter presente feito em procedimento administrativo, tomada de contas, para que se verifique eventual dano oficial ao gestor da decisão, remeter cópia ao Ministério Público Estadual e também ao especial junto da Corte de Contas, ainda que seja para fim de acompanhamento, conforme aqui foi evidenciado, anexar esta auditoria à prestação de contas, que é o processo 992 de 2009, e da publicidade desta decisão para que isso os seus efeitos legais. É como um voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, como traça de voto vista, já houve a manifestação do Ministério Público anteriormente, então não faz necessário nova manifestação. Em discussão, o processo. Em votação. Eu mantenho meu voto. Conselheiro Pela aprovação com ressalva. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu observei assim as inconsistências e as preocupações identificadas pelo voto vista do conselheiro Anselmo e fiquei aqui a refletir, a matutar. E nós vimos que nós estamos muito, digamos assim, afastados das regras de procedimento mais contundentes, de fiscalização. E vejo também, eu não identifiquei em algum momento assim, a questão de dolo, de má-fé, de utilização
equivocada com relação a essas inconsistências, com relação à utilização de restaurante fora da área do município. A Barra São Miguel é aqui vizinho, é vizinho mesmo de Maceió. Quase todas as pessoas têm casa de veraneio lá, passa o final de semana lá e volta. Eu acho que em Maceió tem uma força de trabalho muito grande de pessoas residentes lá que vão dormir lá e trabalham aqui. Então, a utilização de restaurantes para possíveis reuniões, ou em Marechal Deodoro, ou em Maceió, eu não vejo isso como um grande problema. E diante do afastamento do ato, já 2008, essa conta, 2008, eu acompanho o voto com ressalva do conselheiro relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora presidente, embora conste no relatório, não sei se da diretoria, da procuradoria, que as irregularidades são procedimentais, e embora há algumas indícios de irregularidades que não podem ser demonstrados no que foi lido pelo conselheiro Anselmo, há outras que claramente se trata de irregularidades que não são formais, como o caso de processos por inexigibilidade que não tem nenhum aval jurídico para isso, né? E não foi um nem dois, se não me engano, foram 3 processos. Além de outras irregularidades que eu acho que, sim, merecem um julgamento irregular. Então, eu acompanho o voto visto do conselheiro Anselmo pela irregularidade das contas. Em virtude do empate no julgamento que se estabelece, e também em virtude de já ter me manifestado no processo, eu peço mais uma vez vista para que eu possa mais uma vez, diante dos votos que já foram apresentados, me manifestar. Em vista. Senhor presidente, eu apenas pedi para fazer mais correções quanto ao texto e já assino, já encaminho para Vossa Excelência. Obrigada. Excelência, tenho processo município de Flecheiras. Esse é uma inspeção in loco, não é uma auditoria travesti de inspeção, é uma inspeção in loco que foi especificamente em uma determinada área, que apesar de ter nascido ampla, quando da execução ela ficou restrita. Desse processo sobre, que já na auditoria, temos que tirar essa palavra aqui, auditoria, nesse caso não se encaixa aqui. Inspeção. O número do processo, por gentileza. É o processo 15.527/2010. Está na pauta? Está na pauta? 15.527 de 2010. Prefeito. Ok? Excelência. Versa o processo sobre inspeção in loco realizada nos atos, de gestão decorridos, exercício 2007, da senhora Arlene Cavalcante da Costa, prefeita à época do município de Flecheiras. A inspeção in loco foi autorizada por meio do ofício 771/2008, por determinação do presidente desta Casa, conforme os normativos próprios. Os trabalhos foram realizados pelos técnicos no período de 27 a 29 de outubro de 2008 e culminaram no relatório AFDEFAFON 191 de 2010, protocolado nesta Corte em 7 de dezembro de 2010, ou seja, mais de 2 anos após a realização da inspeção. Portanto, no gabinete de relator, o processo submetido à análise preliminar, que através de decisão simples, publicada em 6 de agosto de 2003, solicitou que a gestora à época apresentasse a sua manifestação defesa quanto às inconsistências apontadas naquele decisório. No dia 6 de setembro de 2013, adentrou na Igreja Corte pedido de prorrogação de prazo originado da gestora. A referida solicitação foi deferida parcialmente por meio de outra decisão monocrática, número 13 de 2015.
publicada em abril de 2015. Passando mais de 2 anos da última decisão e após pesquisa no sistema integrado modular, sim, até o momento a gestora não apresentou a sua manifestação defesa. Isto posto, segue a análise dos autos para a concretização do previsto na regra constitucional própria dos tribunais dos seus atos de fiscalização. Razões do voto. O relatório AFDEFAFON 191 de 2010 aponta que os técnicos utilizaram, palavras dos técnicos, método de amostragem e procedimentos de auditoria para a realização de inspeção e restringiram o trabalho apenas à unidade de educação e Câmara Municipal. Compulsão dos autos, constatamos que a análise apresentada na peça técnica e os documentos acostados referem-se apenas à unidade de educação, somente a educação. Foram realizadas receitas na ordem de 4 milhões, ao tempo que a despesa girado em torno de 4 milhões e 300, havendo aí um déficit de 240 mil, ou seja, gastou mais do que arrecadou. É o que consta. Ficamos impossibilitados de ratificar as informações, visto que o balanço geral do município de Flecheiras referente ao exercício de 2007, processo 5034 de 2008, encontra-se na DEFAFON, em situação de arquivamento externo, que foi solicitado através do mesmo número tal do nosso gabinete, até o momento não foi remetido ao nosso gabinete. Temos que verificar, de fato, o porquê dessas coisas continuarem a acontecer. Não tem justificativa interna para isso, senhor presidente. Desse total da receita, bem, embora isso aqui não seja decisivo para o mérito da questão, mas seria mais uma forma de nos de trazermos aqui informações completas, concretas. Do total da receita realizada, 3.600.000 refere às transferências recebidas a título do Fundeb e a diferença no valor de 382.000 ao somatório dos programas do Fundo Nacional de Educação, FNDE, quais sejam cota salário educação, programa de dinheiro direto na escola, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, Jovens e Adultos, Transporte Escolar, na verdade, todos os programas, receitas carimbadas da órbita federal. O relatório aponta que a municipalidade destinou 60,22% das receitas recebidas a título de Fundeb à remuneração de profissionais do magistério, cumprindo o percentual previsto na Constituição e na lei respectiva. Embora, mais uma vez, ficamos impossibilitados de confrontar as informações tendo em vista a situação exposta no item 9, sendo também que os balancetes mensais do Fundef e Fundeb não foram remetidos a esta Corte de Contas, conforme informação trazida no memo tal da DEFAFON, descumprindo também a resolução normativa desta Corte de Contas. Ou seja, não prestou contas. Quanto às despesas com combustível, os técnicos apontaram que a soma total correspondeu ao montante de cerca de 50.000 que foram realizadas com 2 estabelecimentos, Flecha S.A. Turismo, Comércio e Indústria, e JCC Links. Não consta na peça técnica a forma de contratação, que pelos valores demandariam a utilização de procedimento licitatório, nem mesmo nos documentos, tanto de empenho, notas fiscais que podiam comprovar a execução dessas despesas foram encaminhadas. Na parte da peça técnica definida como dos veículos, consta que a unidade de educação realizou despesas com peças para veículos em vários estabelecimentos. Novamente, não consta a forma de contratação realizada pela municipalidade, nem documentos que possam comprovar a execução dessas despesas. Já na parte definida como licitações, os técnicos apontaram que, através das portarias CPL 1 de 2007 e 2 de 2007, foram realizadas licitações nas modalidades convite, número 1 de 2007
e pregões presenciais, números 1 e 2 de 2007. A licitação na modalidade de convite